Audiência Band Esportes, muito bom dia. Imagens ao vivo para você de Zamesk na Rússia. Vamos mostrar para você o atletismo da melhor qualidade nesse meeting e já vai começar com o coração batendo forte. Vamos mostrar para você a primeira prova do dia. As mulheres já estão posicionadas. Vamos para a prova dos 200 metros e aqui elas já foram apresentadas devidamente. O coração já bateu e agora cria-se toda a expectativa para a largada. Está muito alto esse VG, né? Se abaixar o VG, não consigo falar. E aqui o momento da chegada na prova dos 200 metros rasos para mulheres. Raia de número 6 chegando em primeiro. Aí a raia de número 6 chegando na frente. A Olga Belkina. A Olga Belkina chega na frente, vence a prova. E com algumas novidades aqui na transmissão, né? Primeiro bate coração antes do início da prova e depois eles tocam uma música aqui para acompanhar todos os passos das competidoras. Veja só a arrancada impressionante. E a Olga Belkina chega na frente, vence a prova. Vamos só confirmar o tempo, né, que ela estabeleceu. Tá tudo escrito em russo, né? Quer dizer, você não se surpreenda, mas está aqui a Belkina arrancando para o final e o Kleber Guilherme está junto com a gente nessa transmissão, vai acompanhar esse meeting da Rússia. Tudo bem, Kleber? Bom dia. Tudo bem, Cacá? Bom dia, amigos da Band. O evento da Rússia é um evento que faz parte de uma série de competições dos meetings europeus, meetings preparatórios, como nós temos acompanhado com você e com o Kleberson, a Diamond League, que é um grande evento. E após a Diamond League tem esses outros eventos também que acontecem por regiões. Então a Europa organiza vários eventos preparatórios, servindo como polimento para os Jogos Olímpicos, que estamos há praticamente um mês e meio aí. É verdade, estamos vivendo aí 40 dias, menos de 40 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Londres, e o Band Esportes vai mostrar tudo para você. Nós temos o exemplo da Diamond, né, quem está acostumado a acompanhar a Diamond League, as competições simultâneas que vão sendo disputadas em várias partes do estádio. Você vai junto com a gente acompanhando todos os eventos, como por exemplo o lançamento de dardo. Essa primeira prova que nós acompanhamos dos 200 metros foi a final B, com a vitória da Olga Belkina. Já já nós teremos mais uma, que é a considerada final A, que a gente vai mostrar para você depois, logo na sequência. E simultaneamente, né, Kleber, a gente tem aqui o lançamento de dardo. As provas de lançamento, Cacá, tanto dado, principalmente as provas de campo, a Rússia sempre teve uma grande tradição e não foge a regra nesse evento também. Apesar de ser um evento próprio, um evento caseiro, é uma prova que sempre há um destaque para atletas da ex-União Soviética e depois continuando com a Rússia. Eles tocam uma música, né? Uma coisa diferente. Podia aumentar um pouquinho só a minha voz, porque eu tô meio afônico hoje. Eu tô surdo também. Tá aqui o Igor Sukumilov. Acabou de lançar também. Ele já lança e imediatamente já coloca o uniforme, né? Já coloca a roupa para manter sempre o corpo bem aquecido. Bom, Kleber, agora vamos para a final A, como eles chamam aqui, né, Kleber? Final A são duas séries. Na primeira, vencida pela Olga Belkina. Nós não temos ainda o tempo de confirmação dela ainda. Ela que tinha 23-22 como melhor marca deste ano. E também sua melhor marca pessoal. Nessa final A, nós temos a Tameka Williams, de São Tomé e Príncipe, se eu não me engano, como grande destaque, 22-45.
Perdão, desculpa, São Cristóvão e Neves. Que vai correr na raia de 4. número 4, Tameka Williams, que vai aparecer ali. Yulia Gushkina, na raia de número 5. E todas as atletas que vão sendo apresentadas nesse instante. Outro fato interessante, Cacá, é que tanto nesses eventos europeus, como nós tivemos agora uma série de eventos no Brasil, os GPs, até o mês de maio, início de junho, sempre é comum a presença de atletas de outras nações, até para deixar o evento mais forte. Então aqui nós temos a Tameka Williams de São Cristóvão e Neves, como forma de ser convidado, como forma de aprimorar mais a prova, deixar a prova um pouquinho mais elevado no nível. Muito bem, vamos acompanhando então. A largada escalonada, elas saem ali da curva, depois ingressam na reta. E aí sim a gente tem a noção exata de quem vai nas primeiras posições. Yulia Gushkina vai tentando passar aqui na primeira posição. Aí vem ela para ganhar a prova. Vai ser surpreendida no final ou não? Na passagem, Yulia Gushkina. Quase perdeu no arranque final, hein? Ela quase perde a prova na arrancada final, sofreu ali o assédio de sua adversária mais direta, quase que foi pro espaço, hein? Vamos ver, ó. Ó o momento aqui da passagem. No finalzinho ela quase perdeu para Yulia Katsura. Aliás, para Tameka Williams, exatamente. É um evento todo diferente, cheio de sons, né? Você que está acostumado aqui com a Diamond, é bem diferente. A recordista mundial dessa prova continua sendo a Florence Griffith Joyner. Isso vem desde 1988 com o tempo de 21:34. Mas quem é a atual campeã mundial, né, que venceu em Daegu no ano passado, foi a Veronica Campbell Brown, que ela é uma jamaicana radicada nos Estados Unidos. 22:22 a marca da Verônica. A Rússia, Cacá, sempre teve uma boa tradição também nas provas de velocidade, principalmente nos revezamentos 4x400. Depois que teve essa avalanche de atletas jamaicanos na última década, principalmente, a Rússia acabou perdendo esse posto de segunda colocada no cenário mundial das provas de velocidade. Mas sempre tem atletas de nível bem elevado também. Aqui nós temos o nome dos saltadores, dos triplistas. Prova do salto triplo para homens. Os atletas que vão sendo apresentados nesse momento. Esse grito é um fator psicológico muito importante, né? Muito importante. Veja quando ele solta o implemento. A plenos pulmões ele desfere, né? Toda a sua raiva, toda a energia contida ali. E aí você vai vendo a viagem do dardo, até cair aqui na zona de queda no momento da chegada. Interessante, Cacá, essa questão que você comentou do grito. O grito é um motivo até de estudos. Ultimamente se faz estudo para tudo quanto é coisa, que nem você falou da questão da música. A música é um fato também preponderante em termos de incentivo, em termos de motivação. Tanto é que muitos atletas ouvem música no aquecimento. E a questão do grito foi até estudada agora, a questão de uns 2 meses, se não me engano. Eu estava acompanhando um estudo mostrando exatamente isso.
que no grito ele consegue liberar mais força, segundo os estudiosos que fizeram esse levantamento. Então é muito comum, você vê no próprio tênis mesmo, no próprio atletismo, nas provas de força, sempre há essa situação do grito. É um fato até curioso. Os sons são muito importantes. Dizem que os ursos roncavam para seduzir a ursa dentro da caverna. É uma forma de chamado de dança do acasalamento, né? Do grito do acasalamento. Mas aqui no caso, realmente o grito é muito importante, até para você inibir um pouco o adversário. Você mostra toda a sua força e você prova também a que veio. Você fala, não, estou aqui para isso. Me respeite porque eu sou assim. Ali na hora do aguardo da prova, na câmara de chamada, você vê muito isso, Cacá. Você vê uma intimidação de um atleta para o outro, troca de olhares, troca de cumprimentos não muito afetivos muitas vezes. Efusivos, né? Então é comum esse jogo psicológico mesmo na pré-prova, ou então até mesmo durante a prova. É uma forma de você mostrar que está bem. Mesmo que você não sinta tanta confiança, você tenta passar para o seu adversário que você está numa posição superior a dele. Bom, as provas de salto triplo já começaram. Você vai acompanhando junto com a gente as provas nesse momento. O Brasil que se notabilizou, né, exatamente por essa prova, com tantas medalhas conquistadas até aqui na história olímpica, né? Foram 2 ouros, 1 prata e 3 bronzes até hoje conquistadas. O Brasil que leva para Londres agora, o Kleber, o Jonathan Henrique da Silva e a Keila Costa. Exato, o Jonathan ele fez como marca esse ano 17,39 no início do ano praticamente, dia 31 de março. Então é um resultado até mais distante, mas há uma expectativa boa em relação ao Jonathan. A 17,39 é uma marca para brigar realmente, até por medalha mesmo, pelo menos para a final. Pelo menos chegar na final dá para chegar. A gente lamenta que nas 2 últimas Olimpíadas o Jadel Gregório não tenha conseguido aparecer, né? Ele que estava em grandes momentos, mas eu não sei se ele tremeu, se ele sentiu a pressão. Teve inclusive 2 Olimpíadas em que o seu grande adversário estava fora, aquele saltador sueco. O Christian Olsen, né? Christian Olsen, exatamente. Sueco. Também teve uma que ele se lesionou, quer dizer, a Olimpíada era pro brasileiro Jadel Gregório arrebentar. E por algum motivo ele não conseguiu uma boa performance. Esse comentário que nós fizemos agora há pouco, Cacá, do Jonathan, o fato de ele ter feito o índice em 31 de março, é o que acontecia muito com o Jadel. O Jadel começava sempre o ano com marcas muito boas, muitas vezes liderando o ranking mundial. E depois, por N motivos que a gente não sabe ao certo quais são, não se confirmava nos Jogos Olímpicos. Como você falou, tem o caso da Keila agora. A Keila já tem uma participação, já tem uma experiência maior esse ano, passado vários problemas, ela está muito mais madura. A Keila que divide a sua preparação entre distância e triplo. Então é um caso um pouquinho mais amplo em termos de preparação. O ideal é quando você foca numa prova só mesmo. Recentemente até ela esteve aqui no Magazine e eu perguntei para ela como é que era na cabeça dela para trabalhar as 2 modalidades. Ela falou, olha, para muita gente que acha que é modalidade de salto, ok, é modalidade de salto, mas são completamente diferentes. A mecânica é completamente diferente, a forma de preparação é completamente diferente. Então, para o atleta é uma outra situação, uma outra circunstância. Exato, até porque, se nós observarmos bem, a prova do triplo, em termos de velocidade, ela é menor do que a prova de salto em distância. Na prova de salto em distância, geralmente você deixa o atleta mais veloz. Tanto é que nós tivemos casos, você inclusive fez algum comentário esses dias, eu estava acompanhando na Band, o caso do Carl Lewis. Carl Lewis foi um exímio
saltador e corredor de 100 metros. Sem dúvida. Sabe-se lá Deus como, né? Porque nunca ficou provado nada com relação a doping e tal, mas ele que conquistou 9 medalhas, nunca foi demonstrado nada contra ele, né? Sempre passou aí à margem de qualquer crítica. Bom, a prova dos 100 com barreiras, essa prova equivale aos 110 para homens. E nós temos aqui 2 semifinais. Essa é a Galitskaya. Galitskaya, que está na raia de número 5. Nós não temos a formação do balizamento completo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 atletas apenas. E raias 1, 2 e 8 estão livres. Momento do tiro de largada e com musiquinha. Isso que é mais bacana. Vamos acompanhando aqui a Galitskaya. No momento da passagem, Alina Talay. Alina Talay passa em primeiro, Galitskaya fica para trás. Pelos meus cálculos aqui, já que está tudo escrito em russo, e eu confesso que eu não tenho a menor identidade com essa língua, essa é a semifinal 1. Quem venceu foi a atleta de Belarus, Alina Talay. Agora a gente não está chamando mais de Bielorrússia. Agora é Belarus mesmo. Então, a atleta de Belarus vence a prova. Ela que tinha entre as competidoras a primeira marca, no caso 12,83, marca obtida esse ano, inclusive, acabou confirmando o seu favoritismo. É uma prova que envolve muita técnica, muita coordenação, Cacá. Interessante que a própria Malrin, ela chegou a obter grandes feitos na prova do 100 com barreira. Mesmo hoje ela tem uma das melhores marcas no 100 com barreira, apesar de não se dedicar a essa prova. É verdade, tem alguns recordes com a Malrin aqui, no 100 com barreira, que não é a principal modalidade dela, mas que está servindo aí. Muito bem. Eu peço desculpas a todos aqui, que eu tô meio surdo por causa da gripe. Surdo e afônico, né? Aí eles tocam uma música tão alta aqui que a gente não consegue se ouvir. Mas é uma novidade que eles têm. Eles estão ilustrando todas as provas com uma trilha sonora. Isso pode até pegar, hein? De repente, acaba virando moda até na Diamond League. Já a segunda semifinal da prova do 100 com barreiras para mulheres. Certo, Kleber? Exatamente, a segunda série, que é a série mais forte, né? Vamos acompanhar. E tá ventando bastante, hein? Esse vento aí não pode atrapalhar um pouquinho algumas provas, ô Kleber, em se tratando de homologação por parte de IAAF, em caso de recorde, isso não pode atrapalhar, não? Sim, tem aquela questão da velocidade a favor. Quando a velocidade é acima de 2 metros por segundo, a marca ela não é considerada válida para efeito de recorde, para efeito não de classificação, mas em termos de marcas. E além do que nessa prova do dado, ela acaba influenciando até a trajetória do próprio dado. O dado ele é leve, ele tem 600 gramas, então acaba tendo toda uma diferença em termos de uma influência em termos de deslocamento por causa do ar. Sem dúvida nenhuma. Bom, mais 5 atletas se preparam para a segunda semifinal. Segunda semifinal com... Não todas as raias estão aí preenchidas, né? Mas a gente tem a classificação que vai acontecer aqui. Vamos acompanhar para o momento da chegada, para a gente ver as consignações dos tempos.
O mais curioso de tudo, o Kleber, tá aí a Olga Samilova, que vence essa prova. O mais curioso de tudo é o seguinte: a gente tem 10 atletas disputando 2 semifinais, 5 em cada prova. Isso para obtenção de 8 marcas, quer dizer, só 2 serão eliminadas. Exato, eles devem ter feito os 4 primeiros de cada série e aí acabou dividindo. A questão é que no centro, nas raias centrais, ficam os melhores atletas. Então, por mais que você tivesse mais raias, ninguém ia querer ficar nas raias externas. Pois é, não tivemos o preenchimento de todas as raias e por esse motivo apenas 2 atletas serão eliminadas. Apenas 2 atletas ficarão de fora das finais que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Outro fator interessante também é que, como o evento é um evento caseiro, assim como nós temos no Brasil, os GPs de São Paulo, Rio, Uberlândia, é dado muitas vezes a chance de atletas que não teriam condições do ponto de vista técnico participar de um torneio externo. Então eles acabam convidando, abrindo, na verdade, uma margem maior de participantes dentro do próprio país. Pois é, e o evento até, quando estamos às vésperas da Olimpíada, né, faltando 40 dias, teoricamente poderia até ser esvaziado, porque nem todos os países estão representados aqui, já que cada um segue o seu plano de preparação. Já tem equipe que está devidamente concentrada, né, o Brasil com essa maravilhosa concentração do Crystal Palace, que eu acho que é a maior concentração, melhor concentração de todos os tempos que já se conseguiu numa Olimpíada. Acho que nenhuma outra delegação vai ter o luxo e o conforto que o Brasil terá no Crystal Palace. E aí eu já não sei se é política de reciprocidade, porque provavelmente o Brasil depois, nos Jogos do Rio de Janeiro, deve arranjar também uma concentração de luxo para os atletas britânicos, né? É bem provável. O Brasil ele fez, através do Comitê Olímpico, várias incursões a Londres buscando os melhores locais para preparação, para hospedagem. Ao longo das edições, Kaká, houve muita mudança em relação a isso. Em 84, 88, eu vi esses dias uma reportagem sobre as instalações dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Eram instalações muito simples. Eles adotaram muitas universidades, não tinha nada luxuoso, nada suntuoso em termos de hospedagem dos atletas. Havia toda uma preparação, um local de aquecimento adequado, alimentação, refeitório, tudo da melhor forma possível. Mas nada que esbanjasse dinheiro. Hoje não, hoje você vê nessa questão da estrutura muitos gastos que às vezes não são tão necessários. Ontem mesmo eu estava olhando uma coisa bacana de Londres, é que o estádio olímpico ele terá capacidade para 80 mil pessoas. Após as competições, ele vai ser reduzido para aproximadamente 25 mil pessoas. Então são 25 mil cadeiras fixas e 45 mil cadeiras que vão ser eliminadas. Para adequar, até porque vira um elefante branco depois, né? Você manter uma estrutura gigantesca como essa, sem ter um público que seja condizente com esse material. Sem dúvida, e o centro aquático também, metade dele vai ser desmontado. Nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com a sequência desse evento direto da Rússia. Band Esportes, muito além do esporte. Audiência Band Esportes, de volta com imagens ao vivo da Rússia. Estamos mostrando para você esse meeting importante, ao vivo, nos momentos que antecedem ao início dos Jogos Olímpicos. Estamos em contagem regressiva, hein? Para uma grande cobertura para você do Band Esportes. Realmente vai ser demais.
Os britânicos preparando, inclusive, uma festa de abertura maravilhosa. E aí acho que não tem nem comparação com o que tivemos em Pequim. E você se lembra que realmente foi memorável, até pelos custos e por todo o capricho, né, dos chineses. Mas vai ser muito legal. Aliás, vão reproduzir no meio do estádio uma fazenda com coisas parecidas, né, detalhes pitorescos e paisagens de Glastonbury, que é um lugar místico que tem na Inglaterra e onde rola o maior festival de música, artes e cultura do mundo, festival permanente, anual. Esse ano, inclusive, não vai haver esse festival por causa de falta de segurança, né, porque os policiais todos estarão envolvidos nos Jogos Olímpicos. E por incrível que pareça, por falta de sanitários, porque todos os sanitários químicos estarão nas cercanias de Londres. É curioso, mas é verdade. Bem, nós temos agora a prova dos 400 metros rasos para homens. Esta é a final B. E depois a final A. Kaká, nós temos a figura lendária do Michael Johnson, grande americano que no final da década de 90 estabeleceu o recorde de 43,18. Bom, vamos então para a final B. Deixa eu mandar um abraço para o Fábio Senegalha, que sempre nos assiste, nos acompanha também. Devia estar ouvindo o Milton Neves na Rádio Bandeirantes, né? A gente acabou de participar do programa do Milton também. Um abraço, viu, Fábio? Obrigado aqui. Largada dos 400, uma volta completa na pista. A largada é escalonada, você vê os atletas já saindo aqui da curva em direção à reta. E vamos nós aqui na final B. É muito interessante, né? Porque a gente tem um papel com o nome dos corredores, tudo em russo. E depois embaixo eles têm aqui o nome em inglês, né? Pelo menos na nossa forma de escrever o nome do sujeito. Eu não sei se isso ajuda ou atrapalha. Eu sei que faz uma confusão na nossa cabeça aqui que é impressionante. E algumas informações em inglês e em russo, para confirmar, uma mescla. Piorar ainda mais, né? Ainda mais. A chegada da final B, nessa prova que tem como recordista até hoje o Michael Johnson, com tempo de 43,18. Essa marca vem desde 1999. O Koenig vence com 46,77 essa final B.